Nação palmeirense, a mídia, né? A mídia paulista discutindo a atuação do Palmeiras, né? O Palmeiras empatou 0-0 com o Botafogo. Não foi um grande jogo, Abel saiu criticado, o Palmeiras saiu criticado, mas, pessoal, eu volto sempre a dizer, né? É apenas o início, né? A gente já viu esse filme e no final o Palmeiras sempre é campeão, né? Claro, hoje a gente pode também dizer, né? O Palmeiras não vive um bom momento, vive um momento de crise que todo clube vai passar nessa temporada. O Palmeiras tem a vantagem de ser o início da temporada, pode recuperar. Agora, ruim se fosse lá no meio da temporada, pessoal. Aí fica mais difícil de você recuperar, né? Mas agora, no início da temporada, o Palmeiras pode se recuperar muito bem. Pode fazer... tem as estreias aí de Paulinho, tem as estreias de jogador importante, tem a volta de Maurício. Então, isso aí pode melhorar o time do Palmeiras, né? A expectativa do torcedor palmeirense, estreia na Libertadores com a vitória, né? Esquecer esse jogo do Botafogo e o foco na Libertadores, né? Vamos acompanhar aí, créditos do vídeo, o canal Energia 97, link na descrição. Vamos lá, vamos ver o que eles falaram. No final do vídeo eu deixo a minha opinião, vamos lá. Não temos gol, né? Não temos gol. E o gol que o Flaco Lopes perdeu, Dudu? Não, a gente vai falar. Não, ela é impressionante, né? Só um detalhe, né? Quando é pra jogar por cima... É ruim. Que nem com o Botafogo, que tentou fazer lá no goleiro, só pegou com a mão. Aí ele hoje... Era pra fazer o contrário ontem. Aí ele faz. É brincadeira. Fala aí, Dodô, mas do jogo, hein? Mas Dodô, só uma curiosidade. Eu fiquei com dúvida. Ontem foi legal, porque deu para acompanhar aqui pela Energia todos os jogos, os 4 jogos, né? Certo. Os 4 times aqui. Parece que a audiência é legal que tivemos, hein? Porque a TV é aberta. Mas foi legal, com esses horários aí distribuídos, deu para curtir, né? Mas uma dúvida, o Palmeiras, os torcedores queriam pedir, o técnico queria um centroavante. Certo. Aí o Palmeiras foi lá e, puta de uma grana num centroavante. Aí eu tô enganado ou o cara tá jogando, o centroavante que veio tá jogando de falso centroavante? Não, ele tá, mas ele teve que sair algumas vezes fora da área. Mas... Não tava conseguindo a bola chegar nele, ele teve que sair fora da área pra tentar buscar o jogo. Ele teve uma grande chance. Uma grande chance. Nossa, e que chance. Cabeça, não, né? De cabeça. Que chance. Então, por cima, aí né? é que tá. É muito pouco pra um time que está sendo mal treinado. E quando eu falo está sendo mal treinado, não é porque eu quero cabeça do Abel, muito pelo contrário, a gente tem que criticar. Sim. Quando vai mal, quando vai bem, vai bem. Eu acho que o Abel já mostrou que tem as suas virtudes de montar um bom time, de montar bons esquemas, mas tá longe esse time do Palmeiras de ter bons esquemas, tá mal treinado. Não tá legal, não tá legal. Não tá acontecendo. E quem é culpa é do treinador. Ele não pode ficar também tão puto com os repórteres, porque a culpa também é uma boa parte dele. Isso já deu no saco também, né? E sabe, cara, vambora, vamos treinar e vambora, sabe? Acho que foi muito pouco o que foi feito contra o time do Botafogo. Foi um jogo que o Palmeiras deu muito espaço. O Palmeiras, como todos os times que jogam... Um bom Botafogo, né? Porque o Botafogo ele perdeu 2 lá, mas do meio ali, cara, é o mesmo time. Ele perdeu 2 grandes jogadores, mas continua com um time muito bom. Continua. Né? RG, veja só. E aí eles vieram aqui para buscar um ponto. E se pudessem ganhar, ganhariam, né, na base do contra-ataque. O Palmeiras tem uma dificuldade mais imensa. E não é só o Palmeiras. Os times de São Paulo, você vê o São Paulo contra o Sport quando vem fechadinho, a dificuldade é absurda de furar o bloqueio. No meu ponto de vista, RG, acho que para furar bloqueio você tem que ter jogadores que quebram linhas. No Palmeiras tem o Estevão. O Estevão não tá... Eu não sei o que tá acontecendo. A pressão tá grande em cima dele. O Estevão caiu de produção, assim, assustadoramente. Entendo que é um garoto ainda. Ele vai fazer 18 agora, em abril, 18. Acho que a responsa que foi jogada nas costas dele, de um tempo pra cá, foi gigantesca, né? E talvez ele não tá conseguindo assimilar isso tudo, porque daqui a pouco ele vai embora, vai jogar na Europa. É complicado. Mas quem tem que fazer esse trabalho é o Abel. Sim. Ele é o psicólogo, o treinador, é o cara que gere grupo, na minha modesta opinião. Então, assim, ontem, se tivesse... Como foi 0-0, se fosse pra pontos corridos, como fosse luta livre, o Botafogo ganharia o jogo. Perdeu algumas oportunidades, perdeu mais chances do que o time do Palmeiras. Só que a chance real, quem perdeu foi o Palmeiras. A chance real de um gol foi o Palmeiras. A única jogada cara a cara tava no pé do Flaco Lopes. O jogo é muito justo, né? Ele teve a chance de fazer o gol e se consagrar e meter uma pulga
na orelha do Abel. Tipo assim, ó, eu entro e faço. O que tá aí não tá acontecendo. E aí ele entra e faz aquela bobagem, né? Ele chuta onde tá o goleiro. Ele poderia ameaçar, porque ele tava tão sozinho, mas tão sozinho. Pulado. Ele ameaça chutar, o cara tava caindo. Caía, totozinho por cima, acabou. Mata o jogo. Sabe? Muita vontade de querer fazer logo o gol, de se livrar da bola. Eu vejo muito isso aí, sabe? Muitos jogadores estão se livrando da bola, sabe? Não vai, não tá acontecendo. E ontem, né, Dodô? Não tá fluindo, né? Ontem, pra mim, depois que a gente desligou, porque a gente fica ali na coletiva, depois muita gente não ouviu direito o que ele falou. Ontem ele falou uma besteira da torcida, mais uma vez. Não pode, né? Ele falou uma porcaria ontem da torcida. Não, que a torcida do Botafogo tava gritando, é campeão lá e tal. Ele falou que a torcida do Palmeiras, ele não viu a torcida do Palmeiras gritar isso. Eu acho que o Abel, ele tá há quase 5 anos no Palmeiras. A torcida já fez mosaico pra ele, lá das caravelas com todos os títulos. Ele foi homenageado várias vezes pela torcida. Como ele falar uma besteira dessa, cara? Mas o bem, meio de saco cheio já? Então, olha, eu vou falar pra vocês, vocês vão chegar lá já. Cara, eu acho que ontem também ele foi bater o boca lá com o repórter. Aliás, boa pergunta do repórter lá da Jovem Pan pra ele. Mas, Bento, só um parênteses aí no que você tá falando. Já não é a primeira vez que ele quis orquestrar e dizer como a torcida tem que torcer. Quando a torcida do Palmeiras começa a gritar olé, quando a torcida do Palmeiras começa a gritar olé, ele vira pra torcida e manda calar a boca. Faz tão louco. Exato. Assim, os caras podem gritar que é campeão, e na hora que tem olé, o Palmeiras vai colocar olé, ele pede pra parar. Então, cara, eu acho que assim, ele tem que. O que ele tem que fazer? Foi dado pra ele esse ano o melhor elenco da história do Palmeiras. Quase 500 milhões investidos, somar o do meio do ano passado até agora. E ele tem que fazer o time jogar. É melhor, eu não sei, mas que é uma puta do Magrão. É melhor sim. Eu não acho que é o melhor da história, não. Dele sim. Do Abel. Do Abel sim, Dodô. O que foi entregue pra ele, sim. O que ele fazia antes? Ele conseguia os jogadores. Ele fazia os jogadores medianos. Ele conseguia extrair tudo dos caras. Rony... Né? Lembrando que o Scarpa, que teve o melhor momento, foi na mão dele. O Veiga estava numa melhor fase. Exatamente, entendeu? Então, Gomes, cara, assim, ele tá recebendo jogadores, ainda tem que entrar o Paulinho, tem que entrar o Maurício. Não, pessoal, sem sombra de dúvida, é o melhor elenco que Abel Ferreira já teve na mão, né? Isso aí ele não tem que reclamar, né? Agora é botar os caras pra jogar, desempenhar um bom papel e recuperar, né? Que eu acho que tem condições. Claro, ele tem erros, mas isso aí faz parte, né? Que devem jogar no meio do mês, mas Abel, você não tem que ficar batendo boca com... isso eu concordo. Né? Você não tem que ficar batendo boca com o repórter, principalmente, cara, e com a torcida. A torcida sempre te apoiou o tempo do seu lado, e você lançar uma besteira dessa que você lançou ontem, cara, o que tá acontecendo? Você tem que treinar o time, a sua função é essa daí, né? Como eu falei aqui, foi dado milhões pra você um time, e o time não tá conseguindo achar. Né? Você não está conseguindo achar uma forma do time jogar, o time não tem intensidade, o time não tem velocidade, não é aquele time que a gente conhecia do Abel, time que fica preso na marcação. Você precisa rever algumas titularidades também. O Veiga já não sei se tem que ser titular, o Felipe Anderson entrou bem na função dele ali de meia. Então você não tem que ficar preso a esses caras aí, só porque são antigos no clube. Você tem que pôr o negócio para girar. Tá na sua mão. Você tem peças na mão em todas as posições do elenco. Laterais, meias, zagueiros. Então você tem que rever, né, o que tá acontecendo. E nada de ficar putinho na coletiva quando o time não joga bem. Agora o que você fez ontem com a torcida, a única torcida, você sabe, a torcida sempre comprou o seu peixe, bateu de frente, principalmente organizada com a diretoria, e você tá perdendo isso, hein? Você tá começando a se perder. Não pode perder esse tipo de coisa, e o torcedor, ele tem todo o direito de reclamar a hora que ele quer reclamar. Ele paga, e paga caro pra cacete lá. Lá é caro no Palmeiras. Só pra você ter a média, eu vi ontem que soltaram, a maior média de preço é R$92 o ticket do Palmeiras. Porque tinha 30 mil torcedores. Somando a primeira rodada. Ontem. Exatamente. R$92 o preço médio do dinheiro. Mas enfim, Domênio, agora quinta-feira então a gente tem o Sporting Cristal. O Gomes voltou a treinar, deve ir pro jogo na quinta-feira. Cristal. Jogo então. Só que começa já com uma pressãozinha para esse jogo na Libertadores, né? E então vamos ver o que vai acontecer. Ontem também teve um episódio do imbecil, né? Um imbecil, podemos falar assim, né? Então. O cara ele foi na comitiva lá do Botafogo.
Né? E aí, durante o jogo, ele tirou uma foto, meio que pediu pra alguém tirar uma foto com a faixa de campeão do Corinthians. Sendo que a Leila recebeu ele lá dentro de campo, ele tava com o CEO do Botafogo e hoje, né, apagou as redes sociais. Tirou a foto? Não, ele é um... Tirou a foto e escreveu chora. Ele deve ser algum fornecedor do Botafogo. Ele foi com a comitiva do Botafogo. Ele é representante de um banco digital, Bento. Ele? Então isso aí. Então ele é presidente parceiro do Botafogo. E aí ele esteve lá, Domênico, só pra completar. Ele tira essa foto. Eu falo pra você, cara, então, agora eu fiquei ainda mais de burro. O cara é presidente de um banco, cara. Aí o cara vai fazer uma besteira dessa. Ele sabe como que aconteceu na quinta-feira na final. Ele sabe que tem uma rivalidade gigantesca. E vai ter uma atitude dessa. Tipo assim, aí... Ele entrou com o cara do Botafogo. Ele entrou, então, porque ele foi na... Porque é o seguinte, quando vai jogar fora, Domênico, você vai na van dentro ali, né, tal... Cara, e a Leila, né, que a gente tem muitas críticas dela, mas recebeu o cara super bem, cara. Colocou o cara lá no campo, tirou foto com o cara. É verdade. Entendeu? Aí o cara vai dar uma nas costas dela e faz isso aí, posta isso. Ainda o cara sendo presidente de um banco, tá de brincadeira, né, meu? Ele pediu desculpa pra Leila, viu, Bento? Então, o CEO pediu. O CEO fez aliás, o cara foi digno, né? O mínimo que precisaria ele ter feito, ele fez. Então, e foi feito isso durante o jogo, né? E descobriram. Só que ninguém tirou o cara de lá. Mas eu acho que foi no final, não foi? Foi no jogo, tava antes do jogo. Eu vi ele depois. Colocou e descobriram. Eu vi, chegou pra mim no grupo lá, nos grupos, depois do jogo. Não, eu não sei sabendo que foi durante ou antes. Então ele, cara, ele deu uma sorte. Porque ele foi corajoso também. Ele foi corajoso. A gente estavam lá embaixo no campo antes de começar. Sim. Subiram, ela deve ter deixado ele lá. Onde tem que ficar, no camarote e tal, e ela foi embora. Porque ela vai embora, ele publicou a foto. A torcida do Botafogo é aliada da torcida do Corinthians, né? Tanto é que a torcida do Botafogo foi na quadra dos Gaviões. Tinha Gaviões, eu acredito, com eles lá no estádio. Acho que por isso também que teve esse negócio do grito de campeão, provocação e tal. Mas dentro do ambiente profissional, aí é outra história, né, gente? Não, mas não tem o cara tá lá. O cara tá lá na torcida. É normal. É normal. Agora, no ambiente ali que o cara vai, onde a presidente recebe o cara, né, o cara é bem tratado, tá no melhor lugar do estádio, no camarote, o cara fazer isso olha, é deprimente. Mas enfim, Dodô, mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí, acrescentar? A gente espera que o Palmeiras consiga fazer uma boa apresentação no jogo lá, né? Tá assim, Tá estranho, hein? Palmeiras precisa... melhorar. Precisa e vamos ver o que vai acontecer no jogo da Libertadores, que é importantíssimo. Jogo lá em Peru, no Peru, na quinta-feira, 19 horas. Vamos ver aí que... Não é altitude, né? Não, lá não. Não, mas então, Palmeiras, olha só, essa tabela é complicadinha. Nós temos o Sport em Cristal em Peru. Vem domingo, joga com o Sport lá. Lá na Ilha do Retiro. Depois pega o Bolívar... o Bolívar ou não, Cerro Porteño aqui. Depois é o Corinthians. Depois é o Corinthians dia 12. É a terceira rodada. No Allianz. Depois é Bolívar, se não me engano, Bolívar lá. Com altitude. Aí que o Abel cai, né? Aí que o Abel... Não tem moleza. Ele não cai antes do Mundial. O Palmeiras... Os dois últimos jogos são em casa, Domênico, do Palmeiras. Os dois últimos jogos da Libertadores. É o Cristal fora... O Cerro Porteño em casa, Bolívar fora. Sim. É isso. É isso. Então, aí depois... A tabela é Sport e Cristal lá. Agora, Sport fora. Meio de semana, Cerro Porteño em casa. Aqui. Corinthians em casa. Sim. Depois Bolívar fora. Velho, não tem moleza. Esse jogo aí do Corinthians, ainda dia 12, parece que tem show. Ainda ele não tá confirmado no Allianz, hein? No dia 12 do 4. Pode ser que... O campo tava feio, hein, Sebeto? Pode ser que... tava. Ele foi melhorar só depois do... É engraçado, o campo começou de um jeito e no segundo tempo ele tava de outro. Né? Acho que depois que assentou lá, sei lá, as cortiças lá. Esse jogo pode ir pra domingo? Cara, ou outro lugar. Pô, se tiver aparecendo no campo de Várzea, não pisa lá não, hein? Arruma esse chiqueiro aí. Talvez, Domênico, talvez Barueri. Tem. Talvez a Arena Barueri. Boca, vai, mano. De novo. É isso. Muito. Pois é, nação palmeirense, as declarações de Abel Ferreira têm repercutido negativamente, né? Palmeiras não apresenta um bom futebol. Não é de hoje, né? Já é de... Desde que o Palmeiras perdeu o campeonato... Desde que o Palmeiras perdeu aquele jogo para o Botafogo em casa, que valia o título do Campeonato Brasileiro. Para mim, aquele jogo valia o título, né? De lá pra cá, o Palmeiras não joga um bom futebol.
temos que ser realistas, né? Sei que muitos vão dizer, não, mas o Campeonato Paulista, também concordo, o Campeonato Paulista, para mim, não vale nada, é para fazer teste sim, inclusive a Abel fez, só que as competições agora começaram, né? Agora que a gente vai começar a ver. Por isso que eu digo, não é motivo para pânico, o Palmeiras vai se recuperar, o Palmeiras vai voltar a jogar bem, só que tem algumas coisas a citar, né? Por exemplo, a Abel não pode querer ensinar a torcida do Palmeiras a torcer. Como é que ela tem que gritar, como é que na hora que ela tem que vaiar, na hora que ela tem que gritar olé, se tem que apoiar, se tem que fazer protesto, não. Isso aí não cabe a um treinador, né? E cabe ao treinador ele tentar melhorar a sua equipe, né? Já que as críticas começam a aparecer, não joga um bom futebol. Então, o objetivo de Abel Ferreira não é ensinar a torcida a torcer, e sim botar o seu time para jogar, né? A torcida, inclusive, por meio de uma carta ali nas redes sociais, né? Criticou Abel Ferreira, né? E as críticas foram fortes. São coisas tipo que ele não é maior do que o Palmeiras já era gigante, o Palmeiras já era campeão, tudo isso antes de Abel Ferreira. E vamos ser realistas, pessoal. A torcida tá certa, né? Quem é que sabia que quem era Abel Ferreira? Ninguém. Ninguém conhecia Abel Ferreira no cenário do futebol mundial. Se destacou no Palmeiras, então ele tem que ser grato ao Palmeiras também, né? Tem que ser grato, né? Sei que muitos talvez não lembrem, né? Mas Abel Ferreira, quando chegou, toda a coletiva era boa de se ver. Falava de futebol, respondia as perguntas, não tinha problema quando o time perdia, ele absolvia as críticas, né? Tirava até de proveito essas críticas para tentar melhorar. Agora é diferente, né? Não aceita as críticas, ele mesmo quer perguntar ao repórter, às vezes isso fica até chato, né? E a mídia fica repercutindo, o torcedor palmeirense não gosta, mas é o que tem, né? Palmeiras agora se preparando para enfrentar o Sport Cristal na quinta-feira. É bom iniciar com a vitória, né? Libertadores é assim, não pode vacilar. Eu acho que tem que iniciar com uma boa vitória. Mas além da vitória, pessoal, o torcedor palmeirense está esperando o quê? Uma boa atuação do Palmeiras. O Palmeiras entre em campo, faça uma boa atuação, jogue bem, que vença, que convença. Aí sim, Abel Ferreira, o torcedor vai voltar para o campo apoiando, sabendo que o Palmeiras vai jogar bem, sabendo que o Palmeiras vai estar mais próximo da vitória, né? Você não pode cobrar do torcedor quando o time não reflete dentro de campo, né? Quer dizer, o torcedor só precisa apoiar, né? Apoiar, mas o time não rende. Então a torcida vai ter que cobrar, né? É porque o salário que Abel ganha é um dos melhores, né? 3 milhões, reforços foi 600 milhões, tem um bom elenco. Então acho que tá na hora desse time do Palmeiras a jogar um bom futebol. E eu acho que vai começar a jogar, pessoal. Eu acho que Abel, ele só trabalha, tem hora, pressionado, né? Pressão chegou, vai ter estreia de jogadores, né? Paulinho, a volta de Maurício. Precisa de um pouco de entrosamento esses caras. Mas eu acho que o Palmeiras vai dar a volta por cima. E vai brigar sim, pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil. Fazer um bom papel no Mundial de Clubes, né? Eu acho que isso é importante também. Mas o torcedor está esperando isso no jogo de quinta-feira. Uma boa atuação, vencer e convencer, para que volte, né, a confiança dos jogadores, treinador e também da torcida, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.